boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e o convite diário para todo mundo curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:04, iniciando mais uma semana por aqui, o programa Gente que Fala. Vamos com saúde, vamos com empenho, com dedicação e apresentando os nossos convidados de hoje. Dr. Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito do Estado, e ele é relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Dr. Capano, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar com vocês, com a Zenilda. É sempre uma oportunidade de aprendizado. Os meus colegas de bancada de debate hoje, um caloroso abraço, um beijo no coração e a todos que nos ouvem. Também com a gente para fazer o debate e análise dos assuntos propostos hoje por aqui, Thaís Antezana Pacheco, escritora, ativista pela educação não violenta. A Thaís é pré-candidata a deputada federal pelo Novo. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada. Exatamente, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Daiana Bonar, no nosso time aqui para análise e debate dos assuntos. Ela é mediadora de conflitos empresariais e comunitários, gestora de projetos de construção da paz, fundadora do Peace Flow. Tudo bem, Daiana? Olá, gente. Bom dia, boa tarde para todos e todas que estão nos ouvindo. Estou animada aqui para trocar ideias sobre sistemas tão relevantes para a nossa sociedade. E também com a gente o Tiago Cabral Vieira, especialista em segurança digital, sócio-diretor da Athena Security e apresentador do Athena Podcast. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo. Muito prazer, Mauro. Obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando aqui com vocês. Espero poder contribuir no que for possível aí para falar sobre governança corporativa, tecnologia e segurança da informação. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:06 agora no programa Gente que Fala. Olha, pessoal, a volta neste final de semana de um dos maiores eventos culturais do país, a Virada Cultural de São Paulo, foi manchada por relatos de violência, com arrastões, roubos e pelo menos 6 vítimas esfaqueadas perto do local dos shows. Esse clima de insegurança chegou a provocar o fim do show do funkeiro Kevinho no Vale do Anhangabaú, após uma série de brigas que surgiam a todo momento no meio do público. O evento já teve diversos problemas semelhantes em outros anos, mas, de modo geral, sempre foi marcado pelo clima de festa, pela confraternização e pelo imenso público, que também, esse ano, deixou a desejar, não compareceu aí em massa. Doutor Capano, quero me socorrer aqui da sua experiência como coordenador de polícia que teve, né, no governo de São Paulo. O que é que faltou nessa virada cultural em termos de segurança pública? Por que a gente está enfrentando agora esse medo de poder, né, ir para a rua, participar desses eventos e com medo, né, de voltar para casa sem nada, na verdade? Esse é o problema. Mauro, é lamentável o ocorrido e faltou planejamento das autoridades. E quando eu digo das autoridades, principalmente da autoridade estadual, a quem compete a segurança pública, mas de maneira supletiva, né, à Guarda Municipal. Então, nós precisamos aí de mais conversa da Polícia Militar com a Guarda Municipal. Por quê? Planejar, fazer policiamento, fazer polícia, são duas situações. Primeiro, sensação de segurança e diminuição da espiral de violência. Esses são os dois termos técnicos que nós temos para abordar. E como é que nós trabalhamos sensação de segurança e diminuição da espiral de violência? Perfeitamente. Sensação de segurança, polícia ostensiva. Tem que ter polícia, as pessoas têm que estar vendo a polícia ali num evento que a gente sabe que vai aglomerar, num evento que a gente sabe que justamente, né, tem um acesso de um público extremamente heterogêneo, então presença física da polícia. Isso tem que ser planejado e nós temos como estimar, né, mais ou menos, quanto de público nós vamos ter. Isso é serviço de inteligência. E aí nós precisamos ter o número correto de policiais para fazer essa sensação de segurança. E diminuição da espiral de violência, isso, né, é planejamento anterior. Né? Nós já temos que estar levantando todo o pretérito,
qual é o público, né? Então, você falou aí do MC Kevinho. A gente tem já como ver qual é o público do MC Kevinho, como é que é, né, a curva que nós vamos ter aí de problema. Ou seja, não é uma coisa difícil de prever, Mauro, e é uma coisa razoavelmente fácil de se fazer. Você fala, bom, como você estava falando, é fácil jogar pedra, né? Mauro, é o mínimo de bom senso. Se eu vou ter aglomeração, sei qual que é o show que vai ter, sei o público que vai ter, eu sei quanto de polícia eu preciso e sei como é que eu faço, né? E nós chamamos, inclusive, de policiamento primário, né? De setor primário, setor secundário, setor terciário, né? Dá para fazer tranquilamente. Errou o Estado de São Paulo, errou a prefeitura e não fazer, né? E não dar a exata atenção que é necessária de policiamento para um show desse nível, né? Faltou aí planejamento. Fica difícil entender esse erro que você apontou, doutor Capano, porque a virada cultural já é uma tradição, ou seja, já se sabe, né, o que deve ser feito em termos de segurança pública para esses momentos de aglomeração. Eu ousaria dizer que, né, o novo governador, que é uma pessoa competente, né, doutor Rodrigo, eu conheço pessoalmente, uma pessoa muito competente. Mas nós estamos, em frente aí, no apagar das luzes do governo, né, e está todo mundo preocupado com outras coisas da política que nós bem entendemos. Meu chute, Mauro, faltou trabalho, faltou se debruçarem sobre isso daí. Deu no que deu, né? Ponto negativo aí para o governo de São Paulo, para o governo do município. Thaís Antezana, a partir da sua área, o que você observa em relação ao que ocorreu? Isso é evidentemente que não foi geral, né? Essa questão da violência, mas ofusca, isso acaba manchando e acaba deixando uma sensação estranha, né? Para quem pretende participar nos próximos anos, a gente acaba ficando com medo mesmo. É interessante ver, eu vejo mais como um ciclo de violência, né? Quando a gente não tem um foco numa educação da primeira infância, uma educação básica que promovam paz numa sociedade, a gente enxerga esse ciclo de violência se repetindo em vários âmbitos, inclusive em eventos que são feitos para as pessoas se distraírem, para as pessoas mostrarem um sentido de comunidade, né? Passar ali um momento legal, mas a educação dentro de casa, né? A educação básica está tão focada em punir, em causar problema, em se mostrar quem tem a força maior através da violência e é um problema estrutural já da sociedade brasileira, né? A gente vê isso se repetindo, num show, mas também dentro de casa. Então, dentro de casa, os pais eles não conseguem também transmitir esse sentido de paz quando você pune as crianças pelas coisas básicas que eles fazem no desenvolvimento infantil. E depois para fora na sociedade, como a gente vê hoje, né? Essas desgraças que acontecem, esse ciclo de violência, como eu falei, as pessoas elas repetem. Se alguém olha torto para mim, eu vou querer já mostrar que eu sou mais forte. Por quê? Porque você aprendeu isso dentro de casa também, que o pai ou a mãe eles querem mostrar quem é mais forte através da força física e você atua da mesma maneira em sociedade. Sim. Então eu vejo mais por esse lado da base, da primeira infância, da educação básica. Daiana Bonar, seu entendimento sobre esse tema, o que a gente verificou em algumas situações pontuais na virada cultural, é esse crime de violência patrimonial, ou seja, a criminalidade querendo os pertences das pessoas que lá estavam, e para esse roubo, né, para esses assaltos, o uso de violência pesada mesmo, né? Então, todo esse clima de insegurança que faz com que a gente realmente fique bastante preocupado em relação às próximas edições da virada cultural. Seu entendimento? É um problema social muito complexo, né? A gente trabalha a partir de uma perspectiva de construção da paz. Então, no Brasil, por ser uma sociedade altamente desigual, é muito complexo a gente falar de construção da paz, porque a base necessária seria acesso a direitos, a educação, a empregabilidade, tudo isso. Então, a gente enxerga a violência, seja essa ou seja outros tipos de violência também, como um sintoma de uma sociedade que precisa de medidas de política pública, de segurança pública, que atuem na causa do problema. E, com certeza, como o doutor Capano falou, essa questão de sensação de segurança numa questão específica de um grande evento com um público enorme e heterogêneo é muito importante para a prevenção da violência local naquele momento específico. Mas, antes disso, uma sociedade brasileira como um todo, o Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro,
precisam ver como que eu atuo para prevenir que essas pessoas tenham a motivação para assaltar, para roubar, para fazer arrastões. Existe algo que está sendo sinalizado e que precisa ser endereçado a partir de políticas públicas que realmente resolvam o problema, né? Infelizmente, apenas a polícia ela vai ter esse lugar de coerção para que não aconteça, mas ela não resolve o problema social que é iminente na sociedade brasileira como um todo, né? Tiago, você é especialista em segurança digital e há boas ligações, né, entre a segurança da vida real, né, do dia a dia, com segurança digital também, né? Perfeito, Mauro. É uma correlação que o pessoal normalmente não costuma fazer, mas está totalmente correlacionada, né? A segurança que a gente fala de segurança da informação vem de segurança. Então, todos os princípios que são utilizados para a segurança da informação também servem para a segurança física, né? A base conceitual da coisa, né? E aí, assim, eu entendo perfeitamente, né, o que a Diana falou, né, que vocês comentaram, a Thaís também, da questão estrutural. Isso é muito complexo de se resolver, né, entre a questão de desigualdade social, entre a questão de educação, que é, né, a fonte da coisa para você resolver a longo prazo, né, a médio e longo prazo. Mas, assim, de imediato, né, a questão... Aí eu concordo muito com o Dr. Capano, porque o evento em si, ele é um projeto, né? Ele é um projeto, é um evento que vai ser executado, que ele tem que ser planejado em todos os aspectos, né? Desde os artistas que vão participar, desde quanto que vai ser investido, e dentro disso, a perspectiva de segurança, né? E a perspectiva de segurança, a base dela, que serve tanto para digital quanto física, é a avaliação de risco, né? Você identificar o risco, a probabilidade daquilo acontecer, de acordo com o porte do evento, a quantidade de pessoas que vão participar, e é esse estudozinho, que é exatamente o que o Dr. Capano falou, que serve para a segurança da informação, que eu acho que não foi realizado da forma mais adequada, né? Então, essa que eu acho que é a principal recomendação que tem que ser feita para resolver o problema de imediato, né? E evitar que aconteça esse tipo de problema. Que a gente aprenda, afinal de contas, até a próxima virada cultural, outros eventos com grande aglomeração de público vão ocorrer e há uma necessidade de um olhar específico para o que ocorreu e aí a gente tente aí a correção devida do rumo, né? 12h16, vamos para o próximo assunto aqui no programa Gente que Fala. Como praticar a alteridade e a empatia no dia a dia? Esse é um dos desafios da Peace Flow, que nasceu da dor e da indignação da Dayana Bonar, que está aqui com a gente, e cresceu na esperança de transformar processos que desumanizam em processos que aproximam e transformam, permitindo que o fluxo da paz seja uma realidade para todas as pessoas. Mas como levar essa missão a uma sociedade como a brasileira, extremamente diversa, marcada pela desigualdade social, acessos diferentes à educação e carregada de uma violência estrutural que não pode ser negada? Dayana, como é que a gente relaciona justamente esse ponto com o que a gente acabou de destacar, o que aconteceu na virada cultural, com essa situação da violência, a alteridade, né, que as pessoas se colocarem no lugar das outras, e a empatia das pessoas sentirem o que as outras pessoas sentem também? Esse assunto é extremamente complexo, né, delicado, e eu acho que é muito importante que vários profissionais se debrucem sobre ele. Ao longo da minha trajetória, Mauro, eu trabalhei muito dentro de comunidades afetadas pelo crime e pela violência, no Brasil e em outros lugares do mundo também, e visitei o Centro de Extermínio do Khmer Vermelho, que fica no Camboja. Então, eu digo isso porque esses lugares a gente vê um extremo do que acontece num processo de desumanização quando eu não considero o outro como ser humano digno de direito como eu. Quando a gente vive numa sociedade polarizada, como aqui estamos, isso significa que tem pessoas imersas em suas bolhas sociais e eu não enxergo a desigualdade social que tem no Brasil. Eu nego que existe racismo, eu nego que existe misoginia. Então, enquanto eu estou numa negação de ver que existem pessoas que estão num lugar diferente, que têm uma trajetória diferente, que têm acessos ou não acessos, né, acessos negados a direito, educação, saúde básica, etc. e tal, eu não consigo ter empatia ou enxergar essa pessoa. Então, quando a gente está falando de alteridade, é o reconhecimento de que existem realidades diferentes da minha e essas necessidades, por serem desiguais, precisam de coisas diferentes. Então, esse é o meu lugar de empatia. Se eu vivo apenas na minha bolha, com pessoas que pensam iguais a mim, todas pessoas brancas, de uma classe social muito alta,
Eu não consigo compreender, gente, o que leva essas pessoas a estarem lá fazendo um arrastão. Que realidade é essa que elas vivem? Por que elas tomaram essa escolha? O que afeta essa trajetória? O que as influencia? Então, quando a gente fala dessa questão, a gente precisa ter o que eu chamo de consciência social. Então, independente de quem você é, de classe você ocupa, a cor da sua pele, consciência social significa que eu compreendo que a sociedade tem estruturas muito desiguais, tem violências estruturais que nos atravessam diariamente, e se eu nego, eu não resolvo o problema. Eu só posso me dispor a resolver uma questão social, em primeiro lugar, se eu vejo que isso existe. Então, a partir do lugar que você ocupa enquanto indivíduo nessa sociedade, seja dono de empresa, como advogada, como mãe de família, o que eu posso fazer a partir desse lugar para fazer pequenas transformações que contribuam para equalizar e trazer mais equidade numa sociedade desigual. Faz sentido isso para vocês, gente? Olha, Daiana, você começou a sua fala falando sobre esse grau de polarização que a gente vive na sociedade. Pelo que dá para perceber, esse grau de polarização não vai se arrefecer tão cedo, e isso prejudica a prática da alteridade e da empatia. Enfim, então estamos, por enquanto, num beco sem saída? Eu acredito que existe. As pessoas precisam estudar, na verdade, o que a gente chama de soft skills, né? Principalmente no ambiente corporativo, que são estudos relacionados à negociação, à comunicação não violenta, a conversar com quem pensa diferente de você, a fazer a gestão da sua própria raiva, que toca no que a Thaís Antazana falou, né? Então, se eu não consigo administrar as próprias emoções, quando eu falo com alguém que pensa diferente de mim, eu só sei atacar, fica muito difícil a gente ver uma transformação nesse caminho. Então, há um convite individual para que cada pessoa desenvolva habilidades e competências para surfar numa realidade como a nossa. Então, não existe transformação se cada indivíduo não quiser procurar meios para que essa transformação aconteça. Se a gente permanecer numa sociedade como estamos, polarizada do jeito que está, a gente vai ver mais violência. Ainda mais com pessoas tendo acesso a armas de fogo, isso pode piorar drasticamente. Então, é realmente preocupante se não houver uma preocupação no desenvolvimento nesse sentido. Thaís, talvez a alteridade e a empatia não estejam chegando muito bem nos bancos escolares, isso não é discutido nas escolas e muito menos nas famílias, ou seja, as crianças não trazem isso para casa. Faltam, eu acho que uma pauta que eu bato muito, que é a educação básica, a gente vê hoje o MEC, né? Ele centraliza muitas coisas, e quando a gente fala em centralizar e estandarizar, muitas vezes você estandariza para baixo, né? Porque cada região do país é muito única, você tem problemas diferentes no Nordeste. O Brasil, ele é muito plural, né? Ele é muito multicultural, apesar da gente ser um país só. E quando a gente quer fazer uma estandarização da educação básica, você perde muito, você perde essas particularidades que a realidade do Nordeste é diferente do Sudeste. E quando você quer trabalhar empatia, você precisa trabalhar com a realidade daquelas pessoas. É difícil você querer que uma pessoa de São Paulo, um adolescente de São Paulo, entenda as dificuldades de um adolescente da Bahia, por exemplo, sendo tão diferente até mesmo o ambiente, né? A natureza é por si já diferente. E eu acho que é importante a gente pensar como que pode, que é justamente o Pacto Federativo, que o Partido Novo fala bastante, o Dávila tem falado bastante, o Poit também. A gente precisa rever esse pacto federativo para dar mais independência para os estados atuarem de acordo com as necessidades do estado. Se a gente está falando do MEC, é interessante o MEC ele estar lá fazendo uma administração para a gente ter um foco como país, né, de onde a gente quer chegar na educação básica, mas não pode perder essa independência de cada estado investir no que precisa na educação básica para diminuir a violência e para gerar essa empatia entre as crianças e os adolescentes, para a gente juntos, né, com todas as nossas diferenças, caminharmos para essa educação menos violenta, né, para a gente caminhar para a paz, para a gente gerar essa empatia através de uma descentralização e de trazer para a realidade o que precisa em cada estado. Doutor Capano, a alteridade e a empatia a partir das forças de segurança pública, que onde você transitou por algum tempo. Por que eu faço essa pergunta? Porque a polícia precisa ser austera, mas ela precisa se colocar no lugar de todos, precisa sentir
o que a população está sentindo. E a gente vê aí desse evento aí daquele caso da Polícia Rodoviária Federal, do nosso George Floyd, que foi morto ali dentro da viatura, numa verdadeira câmara de gás, né? Então, isso exemplifica, mostra exatamente, olha, a que ponto chegamos, o ponto da barbárie, onde a gente não se coloca realmente no lugar dos outros. Se tinha alguma situação errada ali a ser corrigida, que se corrigisse a situação, né? Mas que não se chegasse àquele ponto, né? Na verdade, Mauro, né, há um estudo sociológico muito interessante realizado, especialmente nas polícias militares, que nós começamos de um primeiro erro, né? As polícias militares, elas são estruturadas numa carreira em que você tem os oficiais e os praças, né? E que são duas carreiras que eu mando e você obedece. E não raras vezes, o próprio nome diz, né? Manu militari, né? Então, eu imponho e você tem que obedecer. E isso, não raras vezes, mediante, né? Se você não obedecer, você vai preso. Se você não obedecer, você está expulso. Se você não obedecer, nós vamos cortar teu salário. Isso gera, portanto, uma opressão, né, da pirâmide de comando. E óbvio, né, que esse policial que sofre uma opressão, uma violência dentro do seu quartel, ele vai replicar isso na população, né? Então, o militarismo, né, não é a melhor solução. A polícia tem que ser cidadã, e uma polícia tem que ser com austeridade, mas uma polícia que tenha, né, o mínimo de comum com o seu semelhante, como eles estão dizendo, né? Como as meninas disseram, a doutora Thaís, a doutora Diana, então correto. Aliás, o meu lugar em que eu coloco meu mouse aqui, tem isso daqui, ó. O meu mouse, vocês conseguem pegar aqui, ó. Gentileza gera gentileza, né? E é isso mesmo. Se você joga ódio, você vai colher ódio, né? Gentileza gera gentileza. Tem muita coisa para mudar no Brasil, Mauro, especialmente, né, em matéria nas forças de segurança. E aí nós vamos descambar para a questão da polícia única, vamos cantar da desmilitarização das polícias, né? Tem muita coisa para consertar no Brasil. Tomara que a minha deputada Thaís, né, a doutora Diana, que já tem um nome, né, que é uma guerreira, né, já tem aí um nome, vocês consigam fazer um excelente trabalho. Contem com esse soldado aqui, que eu estarei sempre presente para poder contribuir, mas muita coisa para a gente fazer. Tem que começar pela educação. Tenha dúvida, pela educação que a gente começa. Aproveitando um pouco mais aí da sua experiência na sua passagem pela coordenação de polícia do governo de São Paulo, essa questão, né, do eu mando e você obedece dentro da polícia, a gente sabe que na polícia existem duas portas de entrada, aqueles que chegam praças, chegam soldados, e aqueles que já chegam oficiais. Seria importante todo mundo, né, já chegar lá como soldado e ter um crescimento na carreira, chegar a essa posição de oficial, em vez de entrar diretamente oficial? Na minha posição, isso é fundamental, né, Mauro? Se você... Eu não consigo... Se a Diana falou isso, a Thaís falou isso, eu tenho que ver o outro como um semelhante. Eu não vejo o empatia e outro como um alteridade, semelhante. né? Eu não tenho isso. Eu sou oficial, você é praça, né? Eu mando, você obedece, né? Então, não existe isso, especialmente nas corporações militares. E aí nós entramos, como eu disse, na questão da polícia única, né? A polícia tem que ser, eu acho que todo mundo tem que ser, aspas, então vai soldado, tem que começar por uma carreira no piso 1 para você poder chegar no 10º andar, né? Realmente, como nós estruturamos as carreiras, isso é uma coisa da Idade Média, né, Mauro? Porque antigamente era o seguinte: eu sou nobre, não sou sou o primeiro filho, ganhei tudo. O segundo filho vai buscar carreira militar, mas meu maior era o nobre, né? Então já entrava como tenente, como capitão, né? E o praça, que a gente chama, era a população que era convocada, era obrigada a lutar nas guerras dos donos do local, né? Do dono do condado. Isso é medieval, pelo amor de Deus. E isso, inclusive, até pela estética da polícia, você vê, a arma do nobre é a espada. Eu não sei se você tem conhecimento, né, Mauro, mas na polícia militar, no Exército Brasileiro, nas Suas Armadas em geral, só quem pode andar de espada é o oficial, o praça não. Né? Quer dizer, então é uma coisa de antanho, uma coisa que, né, não tem mais o porquê de ser. Então, precisaria mudar, e isso muda, como disse, né, os meus colegas, pela educação, pela reestruturação do Estado brasileiro. Vai longe, Mauro, né? Precisa mudar. Polícia única é uma boa notícia, né? Precisaríamos começar a fazer bastante barulho, bastante força nesse sentido, de uma polícia mais democrática, em todos os sentidos, mais republicana, mais aberta. Tiago, vai longe, como disse o doutor Capano, vai onde? Posso comentar uma coisa em cima
Rapidinho, Sim, posso Pode, comentar tranquilo, rapidinho? Diana, por favor. Uma coisa que o Marshall Rosenberg, que sistematizou a comunicação não violenta, ele dizia que uma linguagem muito perigosa, de mando quem pode, obedece quem tem juízo, é que essas pessoas, os soldados, os praças, eles aprendem a não questionar. Então, eles perdem o senso crítico. E você perder o seu senso crítico é, por si, um processo de desumanização. Então, quando eu conversei com soldados que perpetraram o genocídio do Guiné Vermelho, e você pergunta, inclusive, para soldados nazistas, e fala por que você matou, por que você apertou o botão na câmera de gás, por que você fez isso, as pessoas respondem, porque me mandaram fazer. Em nenhum momento elas falam, cara, não vou fazer, essa ordem é absurda. Eles retiram esse senso crítico, uma lavagem cerebral, não sei exatamente qual é o treinamento que tem, e isso é perigosíssimo, uma pessoa perder o senso crítico em relação à ética, em relação ao que é certo e errado à vida humana, né? Então, se queria falar isso, e Thiago, desculpa aí pular a fila. Não, tranquilo. Até reforça um pouquinho que eu ia comentar, que, assim, uma coisa que eu converso bastante, que eu prego bastante, principalmente na minha empresa, é a questão de inovação, né? Eu, como venho da área de tecnologia, inovação está no cerne da área de tecnologia, e é importante justamente a questão da inovação, um dos principais pontos é você parar de fazer as coisas do mesmo jeito, né? Você realmente reinventar, você fazer as coisas de uma forma diferente. E o que o Dr. Capano falou e a Diana reforçou agora é uma coisa muito estrutural, e a inovação tem que vir para quebrar isso, né? Eu já conversei com grandes especialistas da parte de inovação na área da educação, e eles também estão tentando quebrar esses antigos paradigmas, e vem de uma estrutura que faz parte da nossa história, né? Tudo vem do militarismo, né? Da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que todas essas estruturas hierárquicas veio de lá, que foram sendo repassadas para todas as gamas, né? Em todos os ambientes. Então, desde a família, né? Do pai ser o líder da casa, a mãe ajudar e os filhos terem que obedecer, desde as escolas, né? Do professor ser aquele, né? O chefe e você ter que obedecer, de tocar um alarme para te avisar que você agora tem que parar de aprender uma coisa, você tem que aprender outra, de você no final do ano, né, na escola, você tem que fazer uma prova para provar que você aprendeu. Tudo isso vem de escala hierárquica das épocas de guerra. E hoje a realidade é outra, né? Então, na era da inovação, na era da empatia, da igualdade, você manter esses processos, paradigmas antigos, só atrapalham, né? E você vê que a grande revolução é justamente a gente quebrar esses paradigmas, esse vem a essência da inovação, né? Que vem desde a parte tecnológica, mas principalmente cultural e que envolve toda a sociedade como um todo. Faltando 29 minutos para 13h, aqui no programa Gente que Fala, uma paradinha breve para o nosso intervalo, a gente volta em seguida depois da mensagem do nosso apoiador. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 13h, de volta aqui pela Rádio Trianon e também pela Universal de Santos, com o programa Gente que Fala. E os nossos assuntos aqui de segunda-feira. Aliás, antes do nosso próximo tema, uma mensagem aqui para você que nos acompanha. Olha, a Associação Beneficente e Cultural Bnei Brit de São Paulo completará 90 anos de existência em 2023 e, para comemorar esse evento, antecipadamente está lançando a campanha Inverno Sem Frio e Fome, que busca ajudar a população que vem sofrendo com a crise e agora também com as baixas temperaturas que atingem uma boa parte do país. E o objetivo é arrecadar fundos para as campanhas do Programa Ajuda Alimentando, da Bnei Brit, e também para o Programa Bom Prato, do governo do estado de São Paulo. Para dar um impulso a mais nessa campanha, quem fizer uma doação vai concorrer a uma camisa da seleção brasileira autografada pelo ex-capitão Cafu, que é o embaixador da Copa do Mundo do Catar. As doações podem ser feitas em múltiplos de R$ 50, tanto por TED quanto por Pix,
o telefone 11 97185 1818, 97185 1818, ou o CNPJ, são essas duas chaves, né? 62.335.070/0001-58, repetindo aqui, que eu me atrapalhei, 62.335.070/0001-58. Participe, faça a diferença. 12h34 agora, vamos para o próximo assunto. Grande parte das gerações X e Y, que são as mães, pais, avós e avós de hoje em dia, cresceram em torno de uma cultura familiar que enxerga o castigo físico como aceitável na linha do umas boas palmadas resolvem. E por séculos esse tipo de criação foi associada à imposição de limites e respeito. Hoje, porém, sabe-se que esse tipo de atitude não é a mais adequada e, na verdade, nunca foi, né? Educar um filho é algo desafiador, mas a educação não violenta certamente auxilia no desenvolvimento saudável e na formação de indivíduos mais colaborativos e empáticos. Thaís Antezana, aí a gente volta lá para o tema anterior também, sempre tem um link, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que é importante a gente, quando a gente fala sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho e lembrar da nossa natureza animal, né? O Thiago estava mencionando a questão da hierarquia. Os animais, eles se organizam com hierarquia, geralmente, né? Os mamíferos, principalmente, sempre tem uma cabeça ali que organiza todo o resto e os outros vão seguindo o comando do chefe. Então, a gente vem dessa mesma estrutura, só que quanto mais o ser humano vai se intelectualizando, ele quer menos ser a base, né? Aquele que obedece, ele quer fazer parte, a gente se organiza em uma comunidade em que todos querem fazer parte, todos querem contribuir, porque o nosso intelecto vai se desenvolvendo. Então, a gente está caminhando no sentido da intelectualização humana, para que todos possamos conviver bem, já não tenha mais a história de que um se alimenta e os outros comem depois, né? Que todos possam ter os mesmos direitos e deveres. E quando a gente vê essa parte da educação não violenta, a gente consegue entender, não é uma questão de colocar uma culpa no antepassado, né? Vou culpar minha mãe, vou culpar minha avó, porque, nossa, eles fizeram isso, fizeram aquilo, bateram e etc. Mas eles viviam num contexto diferente do nosso. Hoje em dia, principalmente com a internet, né, a gente tem uma democratização do conhecimento. Então, hoje em dia, a gente consegue pensar em ferramentas melhores. A ciência mesmo, ela estuda, ela mostra os impactos de como que o ciclo de violência atrapalha para o ser humano se desenvolver. Então, hoje a gente consegue perceber isso. No passado, eles não tinham essa informação. Então, é importante que hoje a gente pense no futuro, não culpando o passado, mas pensando no futuro, como que a gente consegue, com as ferramentas que a gente tem, educar os filhos de uma maneira não violenta. E hoje a gente é possível fazer isso através de políticas públicas. A lei da palmada está aí, muita gente reclamou. A lei da palmada é importante que ela venha de mão dada com a educação. Não é colocar igual abaixo. Agora você não pode mais bater no seu filho, mas peraí, por quê? Vamos explicar por quê. Porque tem a consequência A, a consequência B, o ciclo de violência, a violência não acaba... E a gente vê isso um reflexo na América Latina. Os países que investem mal na primeira infância estão atolados na violência. E aí a gente tem essa... Vai ficar sempre esse elástico, né? A violência estica de um lado, a polícia estica do outro, aí mais punição, e mais punição, e mais punição, mas não se resolve na base, que é você começar uma cultura de paz desde a primeira infância. Agora, Thaís, a gente tem as legislações, temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Agora, a legislação ela é suficiente para impor esse freio nessa violência da educação, porque é o que você destacou também, às vezes você pega as gerações, fulano foi educado dessa forma, apanhou para crescer, apanhou para aprender, então é o exemplo que ele tinha, é o que ele vai repetir depois. E aí a lei parece, né, que não tem condição de botar um freio nisso. Sim ou não? Não só a lei não funciona, porque lei, e principalmente no Brasil, eu falo sempre que eu fico sempre assim maravilhada no bom e no mau sentido de como as pessoas estão criativas para burlar leis, né? Então toda lei que se cria, ao mesmo tempo se cria uma maneira de burlar a lei, que alguém encontra uma maneira de burlar essa lei. Então a lei sozinha ela não
funciona. Você pode criar 20 mil leis, vão encontrar 20 mil maneiras de burlar isso. Você precisa investir na educação, das pessoas entenderem o porquê que existe aquela lei. Se criou aquela lei com que motivação? E aí também vale a pena pensar, serve essa lei?